Olá, boa tarde, gente linda, pessoas maravilhosas. Chegando aqui em casa, já começando essa live, levando a palavra de Deus. Eu sou a pastora missionária Ana Redana e estou aqui nessa tarde para trazer uma palavra do Senhor para a sua vida. Como que está você? A gente tem mudado os horários, né? Nem feito os agendamentos, na verdade. Mas vamos fazer aqui uns convites. Como é que você está? Como é que estão as coisas na sua vida? Eu venho aqui um pouquinho falar da palavra de Deus. Temos o projeto missionário Vaz da Mondoleiro e queremos convidar você para vir com a gente abrir esse projeto e ir adiante com a palavra de Deus. Quem estava comigo domingo aqui? Ao vivo, falando da palavra. As coisas de Deus, elas são lindas e maravilhosas. Não há outro Deus além desse Deus tão maravilhoso ao qual nós falamos dele. Jesus Cristo é o Senhor. Nessa tarde, ontem eu dormi bastante quando eu cheguei. Não entrei à noite e quando eu acordei 5 horas da manhã, o Senhor já fazia eu saber a respeito da palavra de Deus. É muito bom orar, gente. Orar, buscar o Senhor, né? Falar das coisas lindas que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas também levar a palavra para aqueles que estão no cativeiro, para aqueles que estão precisando aí de uma resposta, né? Para aqueles que estão precisando de um conforto. E a gente tem vários meios, né, de fazer isso. Então, por que não fazer, não é verdade? Nós estamos aqui para dizer que o Senhor é bom e que é Ele que concede o desejo do nosso coração. Eu creio assim que há um tempo novo, há um tempo de alegria, há um tempo de coisas novas vindo ao seu encontro. E tudo é para Deus, tudo é de Deus, né? Nada acontece por acaso. E nós temos aí muitos amigos, pastores, missionários, irmãos em Cristo, no Brasil, fora do Brasil. Muitas pessoas que estão conosco nesse trabalho abençoado. E eu tenho só que agradecer ao Senhor. É certo que nós passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, mas também vendo a dificuldade, vendo a necessidade do nosso próximo, né? As pessoas estão cada dia mais preocupadas, estão cada dia mais solícitas de uma palavra, solícito de um milagre da parte do Senhor. E quando nós não podemos pregar ou não pregamos a palavra do Senhor, nós oramos, né? Nós oramos aqui nos bastidores, intercedemos, clamamos, e você é o motivo de eu estar aqui para trazer a palavra de Deus para a tua vida. Eu estou orando por você e eu quero que você saiba que o Senhor Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Pode ter certeza, ainda que você esteja decepcionado, decepcionada com alguma coisa, mas eu creio no poder de Deus. Eu creio nos joelhos que se dobram,
Eu creio nas mãos que se abrem. Eu creio. Né? Grande tem sido a afronta à igreja do Senhor na terra. E a palavra de Deus, ela nos renova a cada dia. Já falei aqui, quem estava comigo domingo, ouvindo a palavra do Senhor, domingo foi muito tremendo, né? O Senhor nos visitou bastante. O Espírito Santo veio ao nosso encontro. E é maravilhoso, né? Quando eu saí daqui, eu saí renovada, né? Saí cheia da presença do Senhor e agradecendo também que o Senhor tem te alcançado. O Senhor tem alcançado sua vida, tem alcançado os seus, tem alcançado todos aqueles a qual nós estamos fazendo uma corrente pelo Brasil de oração, pelo mundo, né? Pessoas lá em Portugal, em outros países, na Holanda, nos Estados Unidos, em tantos outros países, né? Às vezes a gente não precisa nem pegar o avião para ir lá orar, porque a internet nos dá esse direito de falar da palavra de Deus e de alcançar. E vocês aí alcancem pessoas e diga: Jesus é o Senhor, né? Jesus é o Senhor. Então você que está precisando de uma resposta, você que já está há dias orando, como é que está aí? Eu estou convidando o pessoal aqui. É dia de semana, né? Já são 14h10. O pessoal é acostumado a vir aqui de manhã, às vezes à noite. Mas a gente está tentando colocar as coisas no lugar para que todos venham receber da parte de Deus uma palavra abençoada. Quem sabe você não pode estar abrindo a sua live e levando a palavra de Deus, né? Levando aí um hino. Tem tantos corações que estão aflitos, pessoas que estão ali no hospital, na fila do SUS, né, gente? Na fila do SUS, essa fila do SUS, vamos orar, né? Tantas pessoas necessitadas de uma cirurgia, de um tratamento, não sabe com quem falar, não sabe como se conduzir a essa situação, né? Pessoas que estão sendo injustiçadas pelo ser humano, pessoas que são humilhadas por causa até do poder aquisitivo. Mas uma coisa eu digo, o Senhor, Ele é um Deus que promete, Ele é um Deus que cumpre, Ele é um Deus que fala e Ele é um Deus que entra com a sabedoria. Então, nessa tarde, acabei de chegar, estou aqui para mais uma vez levar a palavra de Deus. Hoje ainda a pastora Érica de Nova Londrina está viajando para Curitiba, estava falando conosco. Tá tão difícil a pastora entrar, né? Mudou os horários, as campanhas, a palestra sobre a saúde mental, mas a gente tem que voltar, tem que continuar, porque esse é um trabalho do Senhor Jesus, é uma responsabilidade nossa. Então, se nós temos responsabilidade com as coisas aqui da terra, imagina com a responsabilidade com as coisas do alto, né? E eu cheguei assim, gente, que hoje eu tô desde as 5 horas da manhã acordada. E eu cheguei agora, e eu estava conversando aqui com uma grande amiga daqui de Porto Velho, uma lindinha, né? E falando que nós temos que confiar no Senhor,
que às vezes a gente coloca a nossa confiança no homem, a gente se decepciona, né? Deus, ele usa o homem, a mulher, o ser humano, né? Deus usa com certeza. Mas às vezes a gente coloca tanto a expectativa no ser humano que acaba que nós começamos a chorar. Não é verdade? E eu continuo convidando pessoas aqui. Como é que tá o som aí? Manda um oi para mim. Então, a gente tem que confiar no Senhor, né? Acreditar no milagre, acreditar num tempo novo. Gente, quantas pessoas estão desempregadas? Quantas pessoas não têm alimento no seu armário, né? Cadê aquele trabalho social? Cadê você, empresário, empresária? Cadê você, homem de Deus, mulher de Deus? Quem sabe você aí no seu armário pode separar um pouquinho para levar até uma pessoa que está necessitada, porque a gente não pode somente olhar para as nossas necessidades. Tem muita gente passando fome, muita gente passando dificuldade mesmo, de verdade. E às vezes a gente só lembra da dificuldade quando nós estamos na dificuldade. E não é certo. O certo é que nós venhamos colaborar. Eu estava aqui esse feriado, não pude ir para Ariquemes, né? Para casa do meu pai. Mas eu estava aqui nesse feriado pensando o que é que eu poderia fazer. Gente, eu tenho quase 5.000 pessoas já nesse Facebook Ana Redana Psicanalista. Quase 5.000 pessoas. Vamos dizer que 500 pessoas aqui ajude para um trabalho social. Quantas pessoas nós não iríamos matar a fome? Porque estamos aqui matando a fome da palavra do Senhor, não é verdade? Mas e as outras coisas? Porque uma andorinha sozinha não faz verão. Eu sozinha nada posso fazer. Mas se a gente nós nos ajuntarmos, querer também, né? Porque tem que querer, a verdade é essa. Porque tá tão triste a situação que a pessoa tá tão desanimada, tá tão desiludida, tá tão... que não quer saber de nada, eu tô cheio de problemas, vou nada, né? É assim que acontece. Mas a gente tem orado para Deus nos direcionar a pessoas específicas, para a gente poder fazer aí um projeto abençoado, social, e cumprir pelo menos um pouquinho de uma parte enorme, né, de pessoas que estão passando necessidade. E eu também, nessa tarde, não dá para misturar muito, né, gente? Mas eu vou falar um pouquinho da saúde mental também, né? Do nosso trabalho como psicanalista. E convidar também você, quem sabe lá na sua casa, né? Alguém necessita de um tratamento, alguém precisa, busca, né? Alguma coisa. Porque quem tem vontade de ajudar é assim. Você é assim? Eu sou assim. Eu deito, fica passando um monte de coisa na minha cabeça. Eu tenho vontade de fazer isso, de fazer aquilo, de fazer aquele outro. Quem me conhece sabe como eu sou. Mas cadê, né?
Para tudo precisa ter a condição financeira. Para ajudar precisa ter a condição financeira, né? Quando eu digo em projeto, precisa ter a condição financeira. Então, existe tudo isso aí que não dá para deixar de falar, né, gente? Não dá. E tá cada dia apertando mais. Mas aí a gente fala assim, está cumprindo a palavra. A palavra está se cumprindo, porque a palavra diz que haveria dias maus, dias ruins. É verdade. Mas só porque está cumprindo a palavra, a gente não pode ficar de braço cruzado. Né? A gente não pode. Mas eu estou orando e peço que você me ajude em oração para que Deus me dê estratégia. Eu estou pedindo estratégia de Deus. Por onde eu começo? Lógico que tem que começar pelo espiritual. Mas na parte social, por onde eu começo? Né? Por onde eu vou? Com quem eu falo? Com quem eu converso? Porque não dá, né, gente? Não dá. A gente tem que se mexer. Então aqui, acho que tá bom, né? Eu já chamei tanta gente aqui, mas depois o pessoal vê, porque fica aí por dias e dias, e depois eu tô jogando também essas lives no YouTube, @AnaRedanaPsicanalista. Tá tudo misturadinho lá. Um pouco das pregações, Projeto Vaz na Mão do Oleiro, um pouco sobre as palestras. E é isso aí. E a gente continua convidando o povo, porque o povo fala, uai, a pastora missionária Ana tá esse horário, 2h da tarde, ela vem à noite, vem de madrugada, vem de manhã. Mas é assim, né, gente? Jesus está no barco. Hoje eu estava bem tristezinha, mas daí logo o Senhor me alegrou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então estamos aí, Maria Almeida, Ana Maria Yoshida, seja bem-vindo. Um abraço para vocês, Mara. Tanta gente aqui abençoada. Deus abençoe, seja bem-vindas. Isabel, Washington. E depois o pessoal vai vindo, né? Pastora Érica aí também. Não vai resolver, né, Diaconisa Maria? Tem que ficar alegre, né? A Diaconisa Maria, ela vive alegre. Ela é uma diaconisa abençoada. Ela vive alegre, né? Eu tô vendo aqui que a minha internet, vocês estão me enxergando? Vocês estão me vendo? Agora sim, né? Agora estão me vendo. Então, queridos, queridas, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Eu sou a pastora missionária Ana Redana, Projeto Vaz na Mão do Oleiro, e eu venho trazer aqui, por um pouquinho de tempo, a palavra do Senhor para a sua vida. Eu quero ler 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, somente esses 2 versículos. E eu quero já colocar aqui o título dessa palavra que o Senhor me deu, dizendo na direção de Deus. Tudo é na direção de Deus. Amém? Quem confia no Senhor tem que acreditar que Ele está na direção. E quando não é da direção dele, não acontece. Certo? Então diz assim a palavra, 1 João capítulo 5. Estão me ouvindo? Versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus.
Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? Está tudo bem? Graças a Deus, né? Louvado seja Deus, você que está chegando aí, ouvindo a palavra de Deus. Então, na direção de Deus. Quem está na direção de Deus não morre. Quem está na direção de Deus não erra. Quem está na direção de Deus aprende a esperar. Quem está na direção de Deus chora, às vezes murmura, reclama, mas espera no Senhor com paciência. Então, nessa tarde eu quero trazer essa palavra que está em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, que no 14 está dizendo: esta é a confiança que temos quando nos aproximamos do Senhor. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Há uma grande dificuldade na nossa vida. Há uma grande dificuldade em nós quando estamos ou decidimos ser filhos de Deus, ser filhos do Senhor. Há uma grande dificuldade quando nós tomamos uma decisão em aceitar Jesus como Salvador, batizar, crer e caminhar com Ele. Porque caminhar com Jesus é bom demais. Caminhar com Jesus é a melhor coisa nessa terra. Caminhar com a proteção divina do Espírito Santo é a coisa mais maravilhosa nessa terra. Mas então, por que nós choramos, reclamamos, murmuramos quando algo não está acontecendo na nossa vida do jeito que nós queremos? Porque se colocamos a nossa confiança quando nos aproximamos do Senhor em oração, estamos fazendo um pedido a Ele. Ele está nos ouvindo. Ele sabe o que nós estamos pedindo. Mas nós precisamos entender que não conseguimos e nem podemos tentar negociar as coisas de Deus. Negociar com o Senhor. De maneira alguma. Se nós queremos verdadeiramente servir ao Senhor em espírito e em verdade e confiar no Senhor, então a gente já sabe que aquilo que deu errado, deixa para lá. Mas nós somos tão teimosos, nós somos tão difíceis, que às vezes um relacionamento não dá certo, a gente já chora. Aí começamos a fazer aquelas orações inesperadas, automáticas. Aquelas orações difíceis. E diz a palavra que tem orações que nem do teto sobe. Então, fazemos orações que não sobe na presença do Pai. Perdemos tempo. A nossa teimosia, a nossa falta de humildade, a nossa falta de receptividade com as pessoas, com o próprio Deus. Sabia que nós temos que ser receptivo àquilo que o Senhor quer para nossas vidas?
Quando eu falo isso, se nós entregamos na mão do Senhor, poxa, mas eu estava querendo aquilo e não deu certo. Mulher, se não deu certo, é porque ou não era a hora do Senhor agir na tua vida, ou porque Deus tem coisa melhor. Mas nós somos teimosos, né? Vamos falar teimosos, porque essa live é ao vivo, mas ela fica aí. Depois os homens vê também, né? Os irmãos. Então, muitas pessoas visualizam, mas não quer aparecer, né? Não tem problema. O importante é visualizar e ouvir a palavra de Deus. Eu estava pensando, tem coisa na minha vida que não se cumpriu. E às vezes eu fico perguntando, Senhor, será que não se cumpriu por causa da minha teimosia? Será que não se cumpriu porque não é a vontade de Deus? Ou será que não se cumpriu porque não é a hora? Olha aí, ó, três coisas para se pensar numa reflexão. Então, para nós entendermos, o que nós vamos fazer? Orar. Quando nós não vamos orar, nós vamos fazer o quê? Esperar. Mas esperar de braço cruzado? Não. Esperar em oração. Esperar fazendo alguma coisa que precisa ser feita. Porque já viu, tem mulher que o povo lá do Nordeste, né? Cadê a Maria? A Maria tá lá no Nordeste, na praia, ou coisa boa. Tem mulher que é tinhosa, né? Quando ela coloca uma coisa na cabeça, ai. Não é verdade? Ela quer de tudo quanto é jeito. Seja, né? As mulheres, não estou falando mal dos homens, mas as mulheres são destemidas. Não é verdade? As mulheres, quando elas querem uma coisa, elas vão atrás, elas conquistam, elas batalham. Isso é verdade. Mas acontece que tem hora que a pessoa fala, Pastor Ana, eu leio a palavra, eu oro, olha, eu estou num propósito de não sei quantos dias, eu não sei o que está acontecendo. O Senhor, Ele nunca dá para os seus filhos o que é ruim. Não. O Senhor, Ele prova a nossa fé. Ele prova a nossa persistência. Ele prova as nossas decisões. Ele fica de olho. Ele nos testa de várias maneiras. Mas aquele que está na palavra, de novo, quem que ouviu a pregação de domingo? Aquele que está dentro da palavra, aquele que está lendo a palavra, aquele que está meditando na palavra de Deus, aquele que está buscando a palavra de Deus, ele não será confundido. Como poderemos ser confundidos se nós lemos na palavra de Deus? Então, estamos lendo aqui nessa tarde 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos. Se nos aproximarmos do Senhor, se pedimos alguma coisa, que seja de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. E como que nós vamos saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas? O que é a vontade perfeita, boa e agradável que fala no livro de Filipenses? O que é a soberania de Deus? O que é a direção de Deus? Às vezes nós andamos anos com o Senhor e tem áreas da nossa vida que nós ainda não estamos andando na direção do Senhor. Essa é a verdade. Existem coisas que acontecem na nossa vida. A paz do Senhor Jesus para quem entrou agora. Deus seja louvado. Pedimos uma coisa ao Senhor, insistimos, falamos, e acaba que
tem coisas que o Papai do Céu até fala assim, vai lá, toma, pega logo de uma vez isso aí. Daqui a pouco a gente volta como aquela criança chorando. Mas não era o que eu pensava que era. Ah, tá tudo difícil, tá ruim, tá complicado. Falando em complicado, vamos falar em relacionamento, gente? A mulherada aí tá com um problema seríssimo de relacionamento, hein? Casamento, namoro, noivado, mulheres que estão sozinhas na solidão, querendo arrumar uma pessoa. Gente, temos que tomar cuidado, mas temos que orar e temos que observar, não é só orar, nós temos que também observar e também temos que saber o que nós queremos. Porque tem mulher que ela diz que ela quer um casamento, mas ela não quer pagar o preço do casamento. Na vida tudo tem um preço. Relacionamento tem um preço. Trabalho tem um preço. Se eu quero um trabalho, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ser pontual, eu tenho que fazer o meu trabalho. Se eu for casada, eu tenho que fazer a minha parte de mulher casada. Então tem pessoas, tem mulheres, tem homens também, que não estão disponíveis a casamento e fica orando, interceptando ao Senhor Jesus, orando, pedindo um casamento. Será que você está pronta para um casamento? Ah, mas eu já fui casada várias vezes. Ah, eu também já fui. Ah, eu tenho uma filha de 20 anos. Ah, eu também tenho. Mas será que você está preparada para ter um casamento? Porque um casamento é um relacionamento que não pode ser destruído pela sua própria mão. Ele tem que ser, cada dia mais vigoroso, Aí chega o tempo em que a mulher, ela já não quer mais ter as responsabilidades de um casamento. Então, nós estamos falando de direção de Deus, tá? Estamos falando de oração. Então, se eu já sei que eu não estou preparada para um relacionamento, o que eu tenho que fazer? Parar esse tipo de oração. Porque eu vou orar. Vai aparecer a pessoa. O Senhor vai enviar. Mas aí eu não estou preparada. Ou quando não, pedimos alguma coisa ao Senhor que não é do Senhor para a nossa vida. Aí vamos para o monte fazer campanha. Vamos fazer campanha nas madrugadas, Vamos orar. Oração é bom. Orar e agir, Mas dentro da vontade soberana do Senhor. Às vezes eu fico triste. Você fica triste? Eu fico. Às vezes eu fico triste porque eu falo, ai, Papai do Céu, eu queria que fosse assim, e não foi. Mas só que nós que servimos ao Senhor, nós temos que entender que até na palavra de Deus há regras e fundamentos. Não fundamentos perpetuados por homens, mas há regras e fundamentos. Ah, mas onde eu vou encontrar? Leia a palavra do Senhor. Mas eu leio e não entendo. Começa pelo Novo Testamento. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia as cartas lá do Apocalipse, o livro de Coríntios, o que Paulo, o apóstolo, falou. Então, existem coisas que nós estamos perdendo porque não estamos entendendo. Existem outras coisas que estamos perdendo porque não temos o discernimento da parte de Deus. E existem outras coisas que estamos perdendo porque, ao invés de nós confiar no Senhor através da sua palavra, estamos correndo atrás dos falsos profetas. Nossa, mas quem são os falsos profetas? Como que eu vou saber? Pois é, como que eu vou saber quem é um falso profeta? É dedurando lá o meu colega, olha, aquele fulano lá é falso profeta. Cuidado com isso, não pode falar. Tem que tomar cuidado, vigiar, Mas nós temos que entender que muitas vezes a nossa insistência leva os profetas a profetizarem coisas que não são de Deus. Tem pessoa que vai lá e
suga o profeta, suga o pastor, suga a pastora, né? Não é todo mundo, mas tem. Mas a hora de abençoar, pastor precisa fazer uma obra, pastora precisa fazer uma viagem, cadê a bênção? Não tem a bênção. Não é verdade? Não é que a profecia é comprada. Tenta entender o que eu estou falando. É porque nós temos que fazer a nossa parte também, como servo e serva de Deus. Então, voltando no assunto, relacionamento e direção de Deus. A direção de Deus não é só para casamento, não é só para relacionamento, até para os negócios. Tem pessoa que é assim, ela tem uma profissão, aí ela vê outra pessoa lá, a pessoa tentando fazer um negócio que ela nem conhece. Ela já quer a profissão do outro. Isso é de Deus? Não, isso não é de Deus. Deus dá a cada um dom, dá a cada um uma virtude. E muitas vezes dá até muitas virtudes para uma pessoa só. Mas a gente tem que entender que aquilo que é do Senhor para nossas vidas está guardado, garantido, e Ele nos entregará. Agora, dentro dessa palavra, direção de Deus, eu quero falar o tempo oportuno e na posição de Deus. Vamos lá. O tempo oportuno, Eclesiastes 3, todo mundo conhece. Para todos tem o seu tempo. Para tudo tem o seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher. Então, nós temos que respeitar o tempo do plantio para fazer a colheita. Como que você vai lá plantar? Você vai plantar mamão e vai colher abacaxi? Não. Então, você vai plantar uma fruta e daí você vai colher a fruta verde? O mamão aqui dá muito no norte, né? Onde eu estou aqui, no norte, dá muito mamão. Então, o mamão, ele cresce rápido. Ele é uma fruta, né? Ele é uma arvorezinha que ele cresce rápido e dá aqueles mamão bonito. Mas nós já sabemos que não... Por que a gente vai lá pegar o mamão verde? A gente tem que esperar ele amadurecer para a gente colher, não é verdade? E não passar do ponto também, né? Porque se passar do ponto, ele cai e aí estraga, né? A massa. Então o tempo oportuno, ele está constituído dentro da palavra de Deus, dentro da direção que nós queremos tomar para alguma coisa em nossa vida. Tem pessoa que quer fazer uma viagem, ela quer ir amanhã. Eu tenho dinheiro no banco, ela quer ir amanhã. Aí chega lá, o carro estraga. Vai na metade do caminho, não dá certo. Mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Agora, fora o tempo oportuno, vamos falar da confiança. Tem pessoa que pede algo para Deus. Deus já confirmou, Deus já falou, Deus já disse que vai acontecer. E a pessoa continua pedindo a confirmação. Gente, Jesus, Filho de Deus, Espírito Santo, o anjo de Deus está conosco. Deus não é criança. Ele falou para você? Ele falou com você que ele vai te dar? Que ele vai fazer? Então espera, mulher de Deus. Tenha calma. Tem coisas que é para hoje, tem coisas que é para amanhã, tem coisas que é para depois de amanhã e tem coisas que é para o ano que vem. Entendeu, Ana? Ana, entenda isso. Tem coisa que é para o ano que vem. Mas a gente quer tudo na hora. E aí, quando a gente sabe que não ainda é tempo oportuno de receber algo da parte de Deus, nós vamos pular para Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. Mostrarei coisas ocultas e profundas que ainda não sabe. Nós não vamos ficar de braço cruzado.
Bom, então a gente já tem resposta daquilo que nós pedimos. Agora tem algo que nós queremos interceder por alguém ou até por nós mesmos. Tem várias causas. Vamos para Jeremias 33:3. Vamos clamar. Vamos clamar. Mas como que nós vamos clamar se nós não temos a confiança em Deus? Primeira coisa que tem que haver. O que nós falamos domingo? Sobre a intimidade com o Espírito Santo. Nós falamos sobre ter verdadeiramente uma amizade com Deus. Ter uma amizade com o Espírito Santo. Ter uma amizade com o Senhor. Quando nós fazemos amizade com alguém, nós fazemos através do quê? Não é da confiança? Se eu tenho uma amizade com uma pessoa e começo a adquirir confiança, eu vou ficando mais amiga dela. Não é verdade? Mais amiga de Deus. Então, assim é com o Senhor. Nós temos que ter confiança. Nós temos que acreditar. E nós temos que nos ajudar mutuamente. Sabe o que significa isso? Está na palavra. Orai um pelos outros. Poxa, a minha amiga, ela está sem fé, ela não está confiando, então eu vou ajudar ela em oração. Eu vou ajudar a irmã em oração, eu vou ajudar o pastor em oração, eu vou ajudar a pastora em oração, eu vou ajudar o missionário em oração. Porque a oração, ela traz uma intimidade com o Espírito Santo, ela traz uma amizade com Deus e ela traz uma confiança de que o que é de Deus vai se aproximar e vai acontecer na nossa vida. Porque quando nós fazemos uma amizade com Deus, quando nós fazemos um compromisso por fé, aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós precisamos saber que Ele continua no controle das coisas. Mas está tão difícil. Eu confio nas pessoas e elas só me decepcionam. Está na palavra. Maldito é o homem que confia no outro homem. Bendito é aquele que confia no Senhor. Mas para isso eu preciso arrumar inimizade? Não. Eu não preciso arrumar inimizade com ninguém. Até porque a palavra fala. A inimizade é carnalidade. Quem está de mal com alguém aí, pode saber que está na carne. Porque a inimizade não provém do Senhor. E isso é o quê? Vou bater sempre na mesma tecla. A palavra de Deus. Então a pessoa tem que saber que tem que ler a palavra. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a palavra de Deus. Vamos fazer aí uma busca diária. Ah, mas irmã, eu só gosto de orar. Ler a Bíblia eu não gosto. Tem que aprender. Como que você não vai ler a palavra se a palavra é a nossa bússola? A palavra de Deus é a resposta. A palavra de Deus é a confiança. A palavra de Deus é a certeza daquilo que a gente não está vendo, como diz a fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza do que não estamos vendo, sabendo que vamos receber. Como que você vai ter a fé se você não lê a palavra? Se diz a fé, vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus. Ai, eu não vou na igreja porque é 1 hora o povo pregando. Nossa, tá certo que não pode exagerar, né? Temos os horários. Mas quem não gosta de ouvir a palavra de Deus, tá faltando alguma coisa. Tá faltando algum alimento.
Porque se eu não me alimentar da palavra de Deus, eu não vou ficar o quê? Sábia. Porque a Bíblia fala o quê? O temor é o princípio da sabedoria. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então vamos lá. Direção de Deus. Relacionamento. Causas na mão de Deus. Você principiante da palavra do Senhor. Leia a palavra de Deus. Então, eu vou tirar aqui para ver se vai dar certo. Será que o fulano vai casar comigo? Bora tirar aqui uma palavra. Tum. Podemos sim tirar a palavra uma hora. Mas cuidado com a adivinhação. Cuidado com essa brincadeirinha de ficar, abrindo aqui. Temos que meditar na palavra. Quando meditamos na palavra, a palavra vai nos preenchendo. A palavra vai nos levantando espiritualmente. A palavra de Deus vai fazendo a gente crescer espiritual. A palavra de Deus vai crescer nós, edificando as pessoas. Porque quando a gente vai conversar com alguém, que a gente não tem uma resposta para a pessoa, se a gente está cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, a gente vai ter uma palavra para a pessoa. Olha, a palavra de Deus fala que o amor é o princípio de todas as coisas. Olha, a palavra fala que a porta vai se abrir em Apocalipse 3:7. Nós vamos ter o quê? A palavra do Senhor. Mas se você não meditar na palavra do Senhor, se você não buscar a palavra de Deus, não ler a palavra do Senhor, quando não, espera em Deus, mas tem que ler a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que nos edifica. É muito gostoso. Esses dias eu estava aqui com muita sede de Deus. Aí Deus trouxe, através de uma videoconferência, né, uma profeta de Deus para falar comigo. Fazia tempo que Deus não falava comigo no profundo. E eu fiquei muito alegre, muito feliz. Mas depois eu fiquei pensando, nossa, é difícil Deus falar comigo assim através de profecia. Ele me usa muito a falar. Mas eu pensei assim, é fruto das minhas orações. Ei, você que está no deserto, eu quero falar com você. O deserto, como dizia já aquele cantor que faleceu, né? Servo de Deus, que o deserto é a escola do Senhor. Quando a gente está no deserto, é o tempo que nós vamos mais buscar o Senhor, vai haver mais conserto, mais humildade, mais quebrantamento de espírito, né? Deus, ele se agrada do quebrantamento de espírito, porque um coração quebrantado e contrito, jamais Deus nos abandona. Ele não aguenta ver uma serva, um servo de Deus chorar. A gente começa a chorar na presença do Senhor. O Senhor fala, não, eu já vou resolver essa causa aqui para o meu servo, para a minha serva. Mas existe os desertos. O deserto de pessoas abandonar a gente. Cadê os meus amigos, minhas amigas, meus irmãos? Fugiram, sumiram tudo. Cadê a família? Foi embora. Tempo de aprendizado. Às vezes, o Senhor quer que a gente busca, para quem chegou agora, 1 João 5, 14 e 15, na direção de Deus, a soberania. Às vezes há um tempo que o Senhor, ele dá um sumiço com a gente. É verdade. Sabe por quê? Porque ele quer a gente sozinho, para ele falar com a gente. Como que a gente vai ouvir a voz entre tantas vozes? Principalmente eu, assim, que falo muito, né? Que gosto de falar muito. Então ele deixa a gente sozinho para a gente fazer o quê? Ir para os pés do Senhor. Orar, chorar, buscar, perguntar por que está acontecendo, o que está acontecendo. Quando foi que Ana gerou Samuel? Diante de uma grande dor que ela teve. Nas maiores dores, nós geramos pessoas.
geramos vidas espirituais, geramos causas nas maiores dificuldades, geramos bênção. Nas maiores intempéries, geramos situações na vida de pessoas. Somos bênção, abençoadores de pessoas. Nas maiores dificuldades, somos geradores de promessas na vida de pessoas. E eu quero ser uma geradora de promessa na sua vida, a se cumprir. E eu profetizo essa tarde que a sua bênção já está nas suas mãos. E eu profetizo essa tarde que a confiança qual eu tenho em Cristo Jesus, ao Espírito Santo, eu entrego a minha vida ao Senhor, por amor de ti, para que o Senhor derrame sobre você, que está aí agora, a sua vitória. Mutuamente. Temos que ser mútuos. Não vai ter céu separado. Não vai ter placa. Viu já as guerras que estão acontecendo? Mas essas guerras estão acontecendo há milhares e milhares de anos. Sabe onde? Dentro da nossa casa. No casamento que não deu certo. No relacionamento com os filhos. No relacionamento com os netos. A parentela. Já estão sendo as guerras. Mas nós temos que pedir ao Senhor. Lá no livro de 1 Coríntios 14, salvo engano. Não dá para abrir aqui a Bíblia agora. O Ministério da Reconciliação. Sabe para que serve o Ministério da Reconciliação? Quem escreveu sobre isso, eu sei que é no livro de Coríntios, acho que é Coríntios 15, alguma coisa assim, 1 Coríntios. Foi Paulo o apóstolo. Ele pregou sobre o Ministério da Reconciliação na igreja, porque quando ele chegou na cidade de Corinto, gente, a igreja estava de perna pro ar. Ninguém entendia ninguém. Tava uma confusão. Então, quem tem o Ministério da Reconciliação, ele não vai para dividir. Você aí na tua casa tem o Ministério da Reconciliação. Porque o Ministério da Reconciliação, às vezes o filho com a nora tá brigando, o Espírito Santo te usa, vai acessar a briga. Os dois irmãos estão brigando, os filhos, o parente. Nós temos que ter o Ministério da Reconciliação. Nós temos que pedir ao Senhor o Ministério da Reconciliação. Mas o que é ministério? Olha só. As pessoas acham que ministério é só a placa da igreja. Gente, a palavra ministério não tem nada a ver com a placa da igreja, tá? Se alguém falou isso, não é verdade. Se deu sim um nome, Ministério Internacional, é como vai ser o nome da igreja agora, Vasos na Mão do Oleiro. Ministério Internacional, Vasos na Mão do Oleiro, para poder chegar para fora do país. Mas acontece que o Ministério da Reconciliação, ele é um ministério espiritual. Então, falamos em ministério, falamos em espiritualidade. E quando nós falamos na espiritualidade, temos que aprender com o Espírito Santo, aprender com a palavra do Senhor, que é viva e eficaz e traz para nós uma notoriedade, uma alegria, um renovo e uma força. Se você ora por mim, eu oro por você. Então nós oramos e haverá reconciliação. Quem não erra, atire a primeira pedra. Quem disse isso? Foi Jesus. Jesus disse para o povo que queria apedrejar Maria Madalena. Mas quantas vezes nós não estamos no lugar de Maria Madalena, mas nós estamos no lugar de quem apedreja? Porque queremos fazer as coisas na vida das pessoas do nosso jeito. Queremos ser manipuladores. Deus não se agrada de pessoas manipuladoras. Queremos reger a vida das pessoas. Ninguém rege a vida de ninguém. Acontece que há uma divisão e uma subdivisão e vai adiante, que destrona, que destrói
o que está na palavra do Senhor nas nossas vidas. E isso é muito triste. Então, temos que aprender com o Senhor. Se eu sei um pouquinho e você sabe um pouquinho, então vamos juntar o seu pouquinho com o meu pouquinho e aprendermos com o Senhor. Não existe que isso. Esses dias veio uma pessoa perguntar para mim, Pastora Ana, a senhora já tem quantos anos fazendo a obra de Deus? Eu falei, mais de 20 anos. Nossa, então a senhora tem muita experiência. Eu falei, tenho, mas tem pessoas mais novas do que eu que têm mais experiências do que eu. Mas como? Porque a experiência com o Senhor, ela é única e individual. Ela não se baseia em idade, não se baseia em quanto tempo limitado por essa terra. Se baseia nos mistérios que o Espírito Santo de Deus entrega à igreja. Tem pessoa que com pouco tempo o Espírito Santo já derramou um sobrenatural tremendo. E essa questão, gente, de competitividade. Meu Deus, eu vim falar uma coisa, estamos falando outra, mas tá bom. A competitividade, ela tira nós da presença de Deus. Ter um espírito competitivo para que possamos nos adornar, agregar coisas boas a nós, que não passa por cima de ninguém, é uma coisa. Essa competição é válida. Mas sermos competitivos para querer ser melhor que o outro, Deus não aprova, Ele nos reprova. Seja espiritual, ministerial, materialmente falando, ou até as outras áreas. Enfim, em todos os aspectos. Bom, eu acho que eu já falei muito, né? Para você, um grande abraço. Eu falei que ia dizer aqui sobre a saúde mental, mas deixa eu te falar uma coisa sobre ansiedade e depressão. Esse tempo agora está muito em ascensão e essas palavras, ansiedade, depressão, pânico, né? Transtornos. Mas muitas pessoas acreditam que isso é besteira, que isso não tem nada a ver. E está tendo muita relutância das pessoas. Tem outras pessoas que pegam essa situação e transformam na espiritualidade. Eu sempre falo aqui que a psicanálise ela anda com a espiritualidade. Mas para explicar do assunto e para entender o assunto, tem que viver o assunto. Ninguém pode sair aí falando o que é espiritual e o que não é. E também ninguém pode ficar falando que o fulano tá louco, ou que o fulano tá na depressão, que o diabo tá nele. Gente, dá licença. Eu tenho que falar porque esse vídeo ele vai ser compartilhado para muitas pessoas. Cuidado. Quando nós aprendemos a falar sobre saúde mental e sobre a importância desse cuidado, e sabemos que existem as doenças psicossomáticas, que não é a opressão diabólica, temos que tomar cuidado. Mas como que eu vou saber? Bom, o Espírito Santo ele revela, se ele quiser. Segundo, levando a um profissional para que compreenda e entenda o que é uma coisa e o que é outra. Então, para algumas pessoas não passa de frescura. Logo, essas pessoas elas não compreendem a necessidade de praticar a saúde mental, de ter o autocuidado. E aí vai à igreja, faz campanha e não resolveu nada. E de repente, fulano se suicidou.
Temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que verificar nossos filhos. Temos que ler sobre o assunto. Hoje todo mundo tem a internet. Abre o YouTube, coloca lá saúde mental. Assistam palestras. E aprendam como ler a palavra de Deus. Então hoje, terminando, como que está a sua saúde mental? De quanto em quanto tempo você pensa na sua saúde mental? As pessoas vivem ocupadas com as suas obrigações profissionais, com a sua família, com a igreja, com a obra de Deus, e não lembram de cuidar de si mesma. Começa com aquela dorzinha na nuca, depois aquela labirintite, aquela dor de cabeça que não passa. Será que você não está num desgaste emocional? Será que você ignorou aquele estresse que você passou, aquele susto, e você de repente começou a resolver problemas alheios e você começou a viver como se nada tivesse acontecendo com você? Então aí vem o sofrimento emocional psicológico. Não é frescura. Não fica forçando a barra. Mas não fica com as tuas rotinas apertadas. Dê um tempo para você. Se você precisa de um tempo, desligue o telefone. Se você precisa de um tempo, se afasta de alguém. Se você precisa de um tempo, pense em você. Muitas coisas que aconteceram comigo não foram espirituais. Eu tive uma situação ano passado, fui afastada do trabalho, já estou de volta, tá, gente? Mas eu ignorei o estresse. Eu ignorei a situação que eu estava passando. Deus não foi culpado disso. Nós temos que cuidar de nós. Se você não cuidar de você, como que você vai cuidar de outra pessoa? Então, para de autossabotar. O que é a autossabotagem? Ela pode ocorrer na vida espiritual, pode ocorrer na vida material, pode ocorrer na vida psicológica. Então, procure um profissional. Você, mulher, como que está a sua menopausa? Já chegou o tempo da menopausa? Não chegou? Fez o exame de sangue? Foi numa ginecologista? Como que está? Tem os postos de saúde, tem as associações que cobram mais barato, que tem boas ginecologistas, tem boas médicas. Não deixe a sua saúde, porque a sua saúde ela é muito importante. Quem tem saúde mental também tem uma boa saúde espiritual. Como que você vai passar uma noite inteirinha orando se você não cuida da sua saúde mental? Ah, tô de olho em você, hein? Como diz a minha filha. 8 horas de sono. Não perca o seu sono. Por nada. Eu andei extrapolando umas coisas o ano passado e perdi muito tempo de sono. E a perda de sono, ela me prejudicou bastante. Eu entrei numa depressão profunda, que eu queria ficar só debaixo das coxas e não ver ninguém. E não era espiritual, era emocional mesmo. Gente, procure um médico. Faça seus exames. Não tenha vergonha de ir. Não quer ir no médico homem? Vá, procure uma médica mulher. Não só para questão de ansiedade, de estresse, depressão, angústia, porque às vezes a depressão veio porque você não tratou de uma menopausa, você não tratou de outras questões. E ultimamente, eu no meu coração,
tenho colocado isso a falar, não só por causa da minha nova profissão de psicanalista, mas porque é uma das virtudes da mulher ajudar outra mulher. Você sabia que ainda tem jovens que não sabem o que é a menstruação? Tem alunas na escola que não sabem porque os pais não ensinaram? Então, vamos cuidar de nós, para cuidarmos dos outros e para todos sermos felizes. Tem pessoa que pensa assim: minha vida tá ruim com Deus porque eu tô desse jeito. Às vezes não é isso. Às vezes a tua vida espiritual tá ótima, mas você tá estressada, cansada emocionalmente. A sua saúde mental tá debilitada. Você que vai lá na farmácia, dá um remedinho para dor de cabeça. Eu comecei assim, tá? Dá um remedinho, mas não vai adiantar. Tem que saber o que tem. Não é brincadeira. Principalmente as mulheres que estão à frente dos seus lares, trabalha, ainda chega em casa, tem que limpar a casa, cuidar da família, fazer a comida, vai dormir tarde. Então tudo isso são autocuidado. E nós temos que cuidar de nós. Não é viver 24 horas dentro da igreja. Desculpa, não tenho nada quem quer viver 24 horas dentro da igreja. Mas você tem que cuidar de você. Se você não cuidar de você, daqui a alguns anos, você vai ficar com a tua saúde debilitada. Gente, sem saúde mental, há transtornos. Aí não dá certo com o marido, aí grita com o cachorro, aí briga com os filhos. Por que será que está acontecendo isso? Alguma coisa está acontecendo, certo? Bom, não vou marcar mais a questão. Tal data eu venho para a palestra da saúde mental, tal data eu venho para as campanhas, porque eu estou agora em outro trabalho, então eu vou me reagendar, certo? Quero deixar um abraço para você que me acompanhou, dizer para você: compartilhe essa live, porque essa live ela é de ordem social, e vamos continuar orando. Vamos continuar buscando, vamos ver como funciona tudo isso e vamos guardar as pedrinhas ou fazer dessas pedrinhas o amor do Senhor para nossas vidas, ok? Gente, beijo da pastora Ana Redana, um grande abraço, amo vocês, Deus abençoe, até mais.